Jornal do Comércio, o Jornal de Economia e Negócios do Rio Grande do Sul. O jornal foi fundado por General Cardoso Chaves, da Noite Vai, do amigo Ismael Varela, em 1925 de maio de 1933. E, no início, ele era um boletim bibliografado, fazer o registro de entrada e saída do porto e os produtos, em geral, produtos coloniais que eram movimentados no porto e que abasteciam as lojas e atacados da cidade. Porto Alegre, nessa época, era pequeno, tinha 300 mil habitantes, e nessa movimentação que o jornal falava também havia algumas, no registro de movimentação de trens. Nessa década, os dois modais mais importantes de transportes eram o hidroviário, que infelizmente praticamente desapareceu, e o ferroviário, que também praticamente desapareceu. Na verdade, dessa época para agora, nós demos uma evoluída nessa área. Estamos agora tentando recuperar, mas como foram modais esquecidos durante tanto tempo, hoje tem praticamente que fazer tudo. A redação do consultor do comércio, com 2 M's, como combinado na época, era na Rua General Câmara 28. E além da movimentação diária de navios, o consultor também publicava estatísticas mensais e anuais que eram utilizadas por seus leitores para planejar suas compras e suas movimentações. Em 1935, o boletim, o consultor do comércio se mudou para o mercado público, para a Galeria Municipal 91, no segundo andar, onde ficou durante 5 anos. Em 5 anos, depois de 1940, a redação se transferiu para o então moderno e recém-inaugurado Palácio do Comércio, onde passou a ocupar a sala 227. Nessa época, o jornal já adquiriu 2 pequenas impressoras, que também continuaram trabalhando junto com o mimeógrafo, e ganhou o primeiro anúncio de capa, em 1940, feito pelo Expresso Arco-Íris, uma empresa que oferecia fretes para cargas e cujo diferencial eram filiais no Rio e São Paulo. Em abril de 53, nova evolução, o jornal já adquiriu uma máquina de impressão de meia folha, a máquina de marca Mercedes, que é a mesma Mercedes que viria depois, mais tarde, se associar aos bens e virar Mercedes-Benz. Essa máquina já tinha uma qualidade de impressão bastante superior às 2 pequenas impressoras, e é uma máquina muito bonita, e se vocês forem no jornal, ela está exposta lá até hoje. E se limpar, ela continua funcionando e tendo capacidade de imprimir. Com a Mercedes, o jornal mudou o formato e passou a ser maior e imprimiu na capa a sua característica de jornal de informações comerciais de maior circulação do Estado. Ao invés de semanal, ele passou a ser trissemanal, circulando às segundas, quartas e sextas-feiras. E também se expandiu no Palácio do Comércio, onde além da sala 227, passou a ocupar outra sala também para abrigar uma equipe de profissionais que já era de 20 pessoas. O jornal circulava com 8, 12 e até 16 páginas tabloides. Em 1º de outubro de 56, com 23 anos, o consultor do comércio mudou de nome e passou a se chamar Jornal do Comércio, mantendo a característica de ser trissemanal. A primeira manchete do Jornal do Comércio anunciava a maior oferta de procura no mercado de imóveis desta capital. Ela trazia sua primeira entrevista com o delegado regional de API e, enfim, inaugurava uma nova etapa na cidade de Porto Alegre, que já estava então com 500 mil habitantes. Em 1958, o
Jornal do Comércio adquiriu a primeira sede própria na Rua Siqueira Campos, 866, e 1º de setembro desse ano passou a ser diário. Passou a ser o 7º jornal diário de Porto Alegre. Hoje nós não temos 7 jornais diários de Porto Alegre. Em 1968, o jornal mudou-se para a Avenida João Pessoa, 1282, onde está até hoje. Nessa época, havia plano de expansão. O empresário General Chaves, um jornal chamado Jornal da Noite, mas acabou morrendo prematuramente e o jornal passou a ser dirigido pela sua viúva Zaida. Em novembro de 1979, o Jornal do Comércio passou a ser impresso em offset, uma edição que inaugurou a rotativa, mais moderna existente então, a primeira ao ser usada no Rio Grande do Sul, e rodou 120 páginas. Então, nessa história, todo o jornal foi sempre crescendo. Hoje, o jornal circula segunda a sexta-feira, com um mínimo de 32 páginas e um máximo de 44 páginas no corpo principal. E quando eu falo do corpo principal, eu quero dizer que isso não está incluindo os cadernos diários. A Evidências da Economia, que é o nosso foco central, economia e negócio, ocupa uma média de 10 páginas diárias. A Cultura tem um nome diário, um caderno diário com o nome Panorama, de segundas às quintas-feiras, e Viver na sexta-feira, ocupa 36 páginas semanais. Depois o Cristiano vai falar sobre essa parte e o Guimarães sobre a economia. As outras editorias ocupam 5 páginas diárias de política, uma ou duas de internacional, 2 na geral, 1 ou 2 no esporte, 2 em opinião e 4 de diário, onde se insere o movimento diário da Bolsa que a gente oferece todos os dias para nossos leitores. Nós temos 7 cadernos semanais, o Panorama e o Vida Estados, Empresas e Negócios que circula às segundas-feiras, o Jornal da Lei que circula às terças, Contabilidade que circula às quartas, o Logística que circula às quintas e o Automotor que circula na sexta, junto com o Viver. Circula também o jornal todos os dias, o Jornal Cidades, que se ocupa de notícias do interior, mais voltado para a administração de municípios e os problemas decorrentes dessas administrações. Temos também uma série de 40 cadernos especiais para atender segmentos específicos, como Dia do Médico, Construção, Marcos de Quincide, Dia da Indústria, circula no dia do aniversário do Jornal do Comércio, 25 de maio, o caderno excluído e o caderno ciclista aqui, que é o caderno especial da Feira do Livro, que começou a circular na abertura da sexta-feira e vai até o final. Para fazer essa produção toda, cadernos, o Jornal do Comércio montou uma editoria específica.